Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Esse momento de oração que dedicamos a Deus. E nesse recolhimento, nesse momento que estamos em prece, em família, nos nossos lares, mesmo que a gente esteja sozinho, todos os nossos amores são beneficiados quando fizemos essa prática do Evangelho no Lar. Estejam os nossos amores nesse plano ou em outro, todos recebem, porque esses laços de amor, eles não acabam com a passagem dos nossos entes queridos para outro plano. Então, que Jesus possa estar conosco nesse momento em que abrimos as portas do nosso lar, que abrimos a porta do nosso coração. Que a gente se recolha e tenha a paz, a compreensão e o amparo divino. Que assim seja. Eu trouxe para vocês hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Os itens são o 6 e o 7. E começa assim: mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parece golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença. Sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderem evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Portanto, por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus.
O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explica, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como um mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Então, meus irmãos, eu penso assim, se Deus é soberanamente bom e justo, por que tem essas doenças, essas desigualdades sociais? Por que a gente vê o caso de crianças mesmo com problema ao nascer? Numa quadra vemos um bebezinho perfeito e poucas casas adiante a gente vê uma dificuldade num ser que acaba de nascer. Por que a diferença? E sabe que uma das coisas que me trouxe para a doutrina espírita foi realmente isso. O que teria um bebê para espiar nessa vida? Porque se a gente sempre ouviu dizer que, se tu fizer isso, Deus vai castigar. O que teria um bebê para sofrer, para espiar? E aí a gente vê que não, meus irmãos, não é um castigo. Não tem como ser, ou esse pai grandioso, amoroso, olhar para um filho seu e querer que tenha benefícios, tudo de bom, com muita sorte, e para outro, não. É retirado a sorte, até mesmo as condições de coisas básicas, como falar, caminhar, ver. O que leva a isso? Não é castigo. Se a gente for olhar pela doutrina espírita, esse Consolador prometido que Jesus, quando esteve aqui, ele falou que viria algum tempo depois, a gente conseguimos entender, pois sabemos que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Então, se não tem explicações nessa vida, com certeza está em outra. Então, se não é castigo, se não é sorte, se não é azar, tem uma razão de ser. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Então, que a gente possa fazer o nosso melhor agora,
cuidar o nosso corpo físico, evitar vícios, e que a gente possa, até mesmo aqueles desentendimentos que temos, muitas vezes a gente diz, eu procuro não dizer mais, dessa vida não dá mais, vou deixar para outra. Não, meus irmãos, vamos começar nessa vida, tentar ser melhor com os outros, conosco, com o nosso próprio corpo físico, e nos livrar dessas amarras que nada vai acrescentar. E assim, com a proteção de Deus, dos bons espíritos, fazendo as coisas certas, a gente possa, quando sairmos daqui, desse plano terrestre, e voltarmos para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira casa, a gente possa sair daqui bem melhor do que quando chegamos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês, em seus lares, com seus amores, com todos, hoje e sempre. Que assim seja.